Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui do professor Cláudio Cavalcante. A pedido de alguns, eu vou fazer essa aula básica aqui sobre cluster de balanceamento de carga. Espero que seja útil para todos vocês, principalmente para os meus alunos, que muitas vezes ficam faltando algum detalhe aqui na prática, na aula prática. Então, se você revisar esse conteúdo que eu estou passando agora, você não vai ter nenhum problema para implementar esse tipo de cluster. A gente vai precisar de duas máquinas virtuais, tá? Ou real, aí fica a sua escolha, e uma outra máquina para testar o funcionamento do cluster. Primeiramente, o que é um cluster NLB? Deixa eu abrir aqui um slide aqui, deixa eu mostrar para vocês. A ideia do cluster NLB, ou cluster de balanceamento de carga, é que você ganhar em disponibilidade do seu serviço, da sua aplicação que você está disponibilizando, e ganhar escalabilidade, ou seja, você consegue crescer, aumentar a capacidade de responder requisições para os clientes, sem a necessidade de mudar tudo que você já tem. Simplesmente você vai adicionando novas máquinas para atender essas novas requisições. Um cluster NLB, então, como a figura mostra, você pode ter aqui em cima 5 máquinas, no caso do Windows até 32 máquinas, fazendo um balanceamento de carga do serviço que está sendo oferecido, do serviço que está sendo publicado. Esse tipo de cluster é muito comum ser utilizado em disponibilização de sites na web, de aplicações na web. Você precisa que todas as máquinas tenham uma interface que estejam na mesma rede, na mesma subrede IP, e você também, através da configuração do software, você vai criar um endereço IP chamado IP virtual do cluster, que vai responder por esse cluster. O software do cluster é que vai fazer o balanceamento. Para quem responde, quem vai responder a requisição vai ser o software do cluster que vai definir isso. Então, no nosso exemplo aqui de hoje, a gente vai usar duas máquinas só, como se fossem essas duas aqui. Mas nada impede que, à medida que a necessidade for acontecendo, seu serviço ficar muito mais procurado, você adicione novas máquinas ao cluster sem precisar mudar nada. Então, esse ponto aqui representa o endereço IP virtual. E aqui são os clientes que acessam esse endereço IP virtual, ou seja, através do endereço IP, ou seja, através de um nome, de um FQDN, né? E são balanceados através desse cluster. Beleza, então essa aqui é a ideia teórica. Então precisamos, no nosso exemplo, vamos usar duas máquinas e uma para testar. Vamos sair daqui, vamos voltar aqui para o VirtualBox. Eu vou usar o Windows 2012 Server para fazer o papel dos nós dos clusters, ou seja, as máquinas que vão fazer parte do cluster. Então vamos configurar aqui rapidinho esse Windows 2012 aqui. Vou aqui em Sistema, na minha máquina eu vou definir 1024 para não ficar muito lento. Se eu botar muita memória, a chance de ficar lento é muito maior. Processador eu vou botar 4 e restrição de execução 100%. Além disso, eu vou vir em rede e vou trabalhar com uma placa de rede só, que vai ser o adaptador 1 em modo bridge. Vamos fazer o cluster da maneira mais simples possível para que vocês entendam o conceito e como montar esse cluster. A partir daí vocês vão aumentando a complexidade, adicionando novas placas de rede para que você tenha, por exemplo, segmentos específicos para validar se uma máquina está ativa ou não, se uma máquina está viva, né? Isso a gente chama de heartbeat. Mas vamos começar fazendo só com uma placa de rede. Feito isso, você dá OK. E eu vou fazer, como eu vou usar duas máquinas, essa e essa de baixo, eu vou começar configurando essa, quando eu terminar eu configuro essa. Olha o passo a passo que a gente precisa para não ter erro. Primeira coisa, configurar
a máquina virtual. Foi isso que a gente acabou de fazer. Configurar o IP estático da máquina virtual, instalar o IS, que é o servidor web da Microsoft, instalar o software que faz o balanceamento de carga, criar um site para ser balanceado e testar o funcionamento do cluster, se ele está executando corretamente. Seguinte, você vai precisar fazer todos esses passos aqui nas duas máquinas. Simplesmente testar que não. Para testar, você vai testar de uma máquina que não faz parte do cluster. Então vamos ao trabalho, hein, gente? Sem preguiça e vamos trabalhar. Vou iniciar essa máquina aqui. Vamos aguardar a inicialização. Então, pessoal, dando continuidade, loguei nessa máquina aqui, o Windows 2012 Server, com o usuário administrador. E agora vamos configurar o endereço IP dessa máquina. Vem aqui. Vamos abrir a parte de configurações. Clica nessa interface de rede. Propriedades. E vamos botar o endereço IP aqui. No IPv4. TCP/IP versão 4. Tem que ser o endereço IP da sua rede. Eu aqui estou usando 43 porque eu vou usar aqui a rede aqui de casa que está disponibilizando endereços nessa faixa aqui, o 926843 alguma coisa. Você tem que usar o da sua rede, beleza? Qualquer dúvida fala comigo. Fez essa configuração aqui. Dá OK. Dá OK. Então o IP já está configurado. Vamos ver se da máquina real você consegue pingar essa máquina. Esse ponto é importante. Só um instantinho. Beleza. Vamos aqui, ó, digitar CMD na máquina real e vamos pingar aquele IP. 926843.100. Tá pingando direitinho. Esse passo então já está corretinho, já está correto. Então vamos aqui, coloquei essa informação aqui, que o IP estático já foi definido para o 926843.100. Próximo passo, instalar o IS. Instalar o IS é muito fácil. Vem aqui nessa máquina, vamos fechar isso aqui, abre essa parte de gerenciamento do servidor, vem Manage, adicionar roles e features. No seu pode estar, se for em português, pode estar funções e recursos. Chegando aqui, dá um Next, Next. A instalação vai ser feita nessa máquina mesmo. E a função que você quer instalar é o Web Server. Então procura aí no seu Web Server, a Web Server, adiciona esses recursos e aqui é Next, 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 Install. Bom, ele vai começar a instalação, isso vai demorar um pouquinho, dependendo de cada máquina. O interessante é que no Windows 2012 você pode fechar essa página aqui se você quiser, que ele continua instalando e você consegue visualizar o processo da instalação. Então vamos fechar aqui. Só um instantinho, que está numa máquina virtual. Então, às vezes é um pouquinho mais lento do que o de costume. Isso que ele está informando aqui, ó, você pode fechar esse assistente sem interromper as tarefas que estão executando. Então acho que agora já vai, ó. A gente fecha aqui e fica aqui, a gente consegue ver o processo. Se você clicar, você vê o andamento. Então vamos aguardar a instalação disso e já retornamos. Pessoal, então vamos ver se já terminou. Vamos clicar aqui. A instalação foi bem sucedida. Então já está instalado o IS. A gente pode acessar ele por aqui, ó. Tools. Ele vem aqui, Internet Information Service. Dependendo no seu, pode estar, se for em português, gerenciador web ou web server. Vamos instalar agora uma feature.
um recurso. Add roles e features. Next, next. Vamos lá, computadorzinho. Aqui você não vai selecionar nenhuma função. A feature que você vai instalar está aqui, ó. NLB, Network Load Balance. O seu pode estar gerenciador de balanceamento de carga, alguma coisa do tipo assim, se for em português. Next, install. Instalação é bem rápida desse recurso NLB. A gente pode deixar aqui instalando sem problema algum. Vamos fechar e a gente vê aqui depois o resultado, tá? Bom, a gente ganhar algum tempo, vamos começar a configurar o site. Vamos aqui no Windows Explorer e vamos criar uma pasta para o nosso site. Vamos lá. A instalação está sendo feita em conjunto, fica um pouco mais lento. Mas nada que vai atrapalhar demais aqui a nossa videoaula. Então vou aqui em C. Vamos embora. Bora, computador. Vou criar aqui uma nova pasta. New folder, né? Nova pasta. Vou botar de site. Site NLB. Assim. Poderia ser qualquer nome, tá? Aí aqui eu vou criar um arquivo. Só que eu já tenho um arquivo pronto para fazer o papel de como se fosse o site. Então eu vou usar ele para ganhar algum tempo. Vou pegar esse arquivo aqui na minha própria máquina, que eu já tenho aqui. Copiar. No caso de vocês precisam fazer esse arquivo. Eu vou abrir ele aqui no bloco de notas. Vocês verificam aí na tela e façam um igual. Está copiando para cá. Esse arquivo aqui, index.html. Eu vou deixar também aí na parte de descrição do vídeo um link para você baixar esse arquivo para você, se você quiser treinar. Então vem aqui, ó, abrir com, desmarca essa parte de abrir sempre com um determinado programa, desmarca isso aqui, escolha mais opções, escolha o Notepad. Então é um arquivo bem simples, só vou trocar aqui, que o endereço aqui é o 926843.100. Esse arquivo é necessário para a gente saber quem está balanceando, respondendo a requisição num dado momento. Que aí dá para a gente fazer os nossos testes depois. Botei 100, que é o endereço IP dessa máquina aqui. Só para testar. Salvar. A gente abrir o arquivo aqui no Internet Explorer. Vamos ver o que tem dentro desse arquivo de fato. Vamos lá. Abriu aqui. Então esse é o conteúdo daquele arquivo que a gente criou lá no bloco de notas. É só para a gente validar nossos testes. Vamos fechar. Vamos aqui, ó, no gerenciador de servidor, clicando nesse botão. E vamos configurar um site. Ó. Tools. Internet Information Service. Uma coisa que é sempre bom você testar depois de você instalar o IS é se o IS está executando corretamente. Isso é muito simples. Só você vem aqui na sua máquina real, abre um browser na sua máquina real e coloca o endereço IP aonde o IS está sendo executado. Se aparecer a página inicial lá do IS, quer dizer que ele está executando corretamente. Ó, vamos ver aqui, ó, 926843.100. Se aparecer aqui a página inicial do IS, é porque ele respondeu. Se não aparecer, tem algo errado e precisa ser consertado. Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Perceba aqui que já está aparecendo a página. Essa aqui é a página inicial do IS, nessa versão aqui. Mas a sua versão pode ser uma versão um pouco mais antiga,
pode aparecer uma outra página, mas dá para você ter noção que é a página inicial do IES. Então, beleza, está funcionando. Então vamos voltar para a nossa máquina virtual. Estando aqui, ó, só para recapitular, você vai vir aqui, né, em Serve Manager. Essa página inicial aqui é um pouquinho lenta. Depois você vai vir em Tools, Internet Information Service. E aí vai abrir essa página aqui. Você pode clicar aqui, desativar o site default. Não há necessidade de você ficar com o site default configurado. Aqui você pode botar para não exibir essa mensagem novamente. E aqui você pode clicar em No. Então dentro de site você vai ter o site default. Você pode tirar ele, ó. Clica aqui. Dá um stop. E agora o que você vai fazer é criar um novo site. add website. Você pode botar aqui, ó, teste NLB, poderia ser qualquer nome. Aonde está o site? A gente colocou dentro de sites. Vamos achar aqui, ó, site NLB. Foi aqui que a gente colocou. O tipo HTTP, endereço IP pode deixar assim. A porta 80 e aqui a gente bota uma URL para ele, testenlb.com.br. Dá OK. E ele foi criado aqui. Se você quiser testar, você vai na máquina real e executa o teste. É importante testar. Então vamos lá na máquina real, hein? Só que como eu coloquei um nome aqui, ó, uma URL, e eu não tenho um servidor DNS, eu preciso relacionar esse endereço IP dessa máquina com essa URL de forma estática. Isso pode ser feito através do arquivo Rust. Vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso. Vocês vêm aqui na máquina real, abram aqui o Notepad e depois cliquem em Arquivo, Abrir. Aqui você pode colocar esse caminho aqui, ó, o Windows System 32 Drives etc. Pede para abrir e coloca aqui todos os arquivos. Vai aparecer esse Rusts. Clica em Abrir. No final dessa lista, você faz a associação, que o 926843.100 possui o nome, né? O fqdn testenlb.com.br. Salva. E agora, se você digitar isso aqui no browser, ele vai resolver para esse IP. Vamos fazer um teste. Vamos botar aqui no browser www.testenlb.com.br e vamos ver se vai aparecer aquela página. Apareceu, né? Testenlb serve 192.168.43.100. Então a parte dessa máquina aqui, da Server 01, está quase pronta. Você já tem um site respondendo. O que falta? Falta você configurar o NLB. Dentro desse NLB você vai configurar um cluster e vai adicionar duas máquinas. Por enquanto eu tenho uma máquina só. Então vamos fazer aqui, ó. Fechei ali o IS, vim em Tools, vou lá na parte de balanceamento de carga, ó, Network Load Balance Manager. Abriu isso aqui, clique aqui, faça New Cluster. Você vai se conectar à sua própria máquina para criar um cluster, ou seja, 92.168.43.100, que é essa máquina. Pega a interface de rede, dá um Next. Aqui você pode deixar padrão essa configuração de prioridade. Aqui você vai criar um endereço IP virtual para essa máquina. Eu vou definir como, para esse cluster, né? Não é para essa máquina não, para esse cluster, o 92.168.43.200. A máscara, dá um OK, dá um Next. O modo, vamos definir o modo Multicast, para não ter necessidade de trocar o endereço MAC address de cada placa de rede. Vamos dar um Next. Inicialmente, como eu tinha dito, vamos fazer a forma mais simples, então vamos balancear todas as portas de 0 até a 65.565, mas você poderia definir aqui
só a porta 80. Vamos fazer só a porta 80. Só a porta 80, então você só está balanceando coisas que vão para a porta 80, que é a porta do serviço web. Vamos dar um finish. E essa máquina vai entrar nesse cluster. Qual o IP do cluster? 92.168.43.200. Tem quantos nós, quantos hosts possui esse cluster? Por enquanto, 1. Uma coisa interessante é você dar um ping da máquina real para o endereço do cluster e ver se ele responde. 192.168.43.200. Por enquanto, não está respondendo. Vamos aguardar aqui a convergência do cluster. Você perceba que depois que ele faz todas as atividades necessárias de configuração, o status vem para convergido, né? Entrou em estado de convergência. Está tudo certo, isso que quer dizer. Quando está tudo certo, quando você pinga da máquina real, você recebe uma resposta adequada. Bom, vamos fazer um outro teste aqui. Vamos lá no nosso arquivo host, que a gente não fechou, e vamos colocar aqui 192.168.43.200, que agora é o IP do cluster. Vamos deixar assim, já pronto. E quando você for no site aqui, para acessar o testnlb.com.br, você na verdade agora vai estar indo no endereço do cluster e não da máquina. Então a gente já pode até fechar aqui o arquivo host, porque já está apontado para o endereço IP do cluster. Então, foi feita a primeira máquina sem problema algum. O que temos que fazer agora? A segunda máquina, configurar IP estático, configurar IS, instalar o NLB e adicionar a este cluster aqui. Então vamos fazer isso aí, pessoal. Olá, pessoal. Então fizemos a primeira máquina. Agora vamos preparar a segunda máquina, que vai ser o segundo nó do cluster. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso passo a passo. Fizemos tudo isso aqui para a primeira máquina. Vamos agora para a segunda, fazer essas instalações, fazer essa configuração e por final vamos testar o funcionamento do cluster. Só relembrando que já definimos o IP virtual do cluster como 192.168.43.200 e já associamos no arquivo hosts que esse endereço IP está relacionado a este nome aqui. Beleza, vamos dar continuidade. Vamos aqui na segunda máquina. Vamos ver como é que está as configurações de memória. 1024 é suficiente. Processador 4 também é suficiente. 100% para não limitar a velocidade. Rede, vamos usar fazer uma configuração mais simples do NLB. Então vamos usar uma placa de rede só. E modo bridge. Beleza. Vamos ligar a máquina. Então vamos ligar a máquina e vamos logar como administrator. Então a máquina já iniciou aqui. Vamos configurar o endereço IP. Só lembrando que o endereço IP tem que estar na mesma rede do outro nó do cluster, né? Então, por exemplo, tenho dois nós, esse e esse. Os dois têm que estar na mesma rede. Os nós do cluster têm que estar na mesma rede e o endereço IP virtual fará também parte desta rede aqui. Como a gente vai definir esse endereço IP? Vamos colocar 192.168.43.101, porque esse aqui foi o 192.168.43.100. Então vamos lá, hein? Vamos aqui, abrimos configuração, clicamos aqui, pedimos propriedades, configuramos o IPv4, tá? Já coloquei aqui as informações, 92.168.43.101, a máscara e o default. O DNS para esse caso específico não era necessário, mas eu coloquei também. Então vamos dar OK. E um passo importante é ir na máquina real, aqui é a máquina real, e dar um ping para essa máquina que a gente acabou de configurar, 192.168.43.101. Então respondeu, quer dizer que a comunicação TCP/IP já está funcionando.
Vamos aqui então na máquina Windows 2012 e vamos instalar o IS e instalar o NLB. A instalação é muito simples, vem aqui em Manager, adicionar roles e features, ou funções e recursos, se for em português, dá Next, Next, seleciona o servidor, é esse servidor mesmo, e aqui vamos fazer agora a instalação dos dois de uma vez só. Vamos clicar aqui para instalar o Web Server. Selecione um ou mais papéis. Vamos selecionar aqui o Web Server. Next. E vamos selecionar também o Network Load Balance. Estando aqui, ó. Network Load Balance, add features. Next. Install. Então, pessoal, já foi feita a instalação do NLB e do IS. Temos aqui o IS, temos aqui o NLB. Vamos configurar o IS criando os sites. Primeiramente, vamos desabilitar o site default, porque não é necessário. Vamos criar aqui no Windows Explorer. Vamos criar aqui uma pastinha, chamar ela de site teste NLB, o nome não é importante. E vamos agora criar um site aqui, ó. Adicionar o website teste NLB. O caminho físico desse site vai ser aqui, ó, dentro de site teste NLB. Vai estar atribuído para o protocolo HTTP em todos os endereços IPs. E vamos botar aqui o nome, www.testenlb.com.br. Tá ok? Temos aqui criado. Vamos só voltar aqui no Windows Explorer para colocar o arquivo aqui dentro, o arquivo do site. Esse arquivo eu já tenho ele pronto aqui e eu vou disponibilizar no vídeo. Copiar o index, jogar aqui dentro e fazer uma simples alteração. Com não usar, mais opções, abrir com Notepad. Outra coisa que eu vou testar aqui é colocar o endereço IP correto dessa máquina para eu saber quando essa máquina respondeu. Então essa é a 101 e essa aqui, máquina 101. Show de bola. Vamos salvar. Tá perfeito, tá? Então já está configurado a parte do website. Podemos até mesmo fechar sem problema algum. E agora só falta a gente configurar para essa máquina entrar naquele cluster NLB. A gente pode fazer tanto dessa máquina como da máquina 1. Então, pessoal, essa parte aqui já está toda pronta. Vamos agora ligar a máquina 01 para finalizar a configuração do cluster. Vou manter essa ligada, tá? Vou deixar ela aqui pequenininha e vou ligar agora a máquina 01. Recapitulando, fizemos essa máquina, que é a que estamos ligando, que é o 92.168.43.100. Fizemos agora a segunda, o 92.168.43.101. Definimos o cluster com esse endereço IP. E o que vamos fazer agora é configurar a máquina 2 para fazer parte do cluster que nós tínhamos criado anteriormente, que é esse cluster aqui. Isso é bem simples. Ao finalizar esse processo, vamos fazer o teste de funcionamento do cluster. Então a máquina já está aqui iniciando. Vamos abrir o Server Manager e vamos configurar o NLB. Só aguardar um pouquinho aqui a inicialização. Vamos lá, máquina, não demore tanto. Estamos aguardando você. Bom, tá chegando. Inicializou. Show de bola. Vamos aqui em Tools e procurar o
NLB, Network Load Balance Manager. E vamos adicionar a segunda máquina nesse nó do cluster. Vamos ver o que aconteceu aqui. Sistema NLB em um sistema com todas as redes bound pode não trabalhar como esperado. Se todas as interfaces estão definidas para em unicast, pá, deixa ele falar o que ele quer. Está carregando a configuração. E vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em add host to cluster e escolher a máquina 2, a segunda máquina que a gente configurou. 101. Vamos dar um connect. Se tudo correr bem, vai aparecer aqui, ó. Vamos dar um next. Pode deixar o padrão. Já vem a regra que a gente tinha definido para o cluster, que é para fazer o balanceamento da porta 80. Vamos finalizar. Então a máquina 2 vai ser adicionada a esse cluster. Inicialmente está no estado de pendente. Alguns processos ainda estão sendo realizados. Já vai convergir, vai para o estado de convergir. Vamos ver aqui, vamos lá. Pendente ainda, estão se comunicando, trocando informação e agora convergiu. Então já temos o nosso cluster NLB com duas máquinas. Aqui está o endereço do cluster. Então vamos aos testes. Os testes são feitos na máquina real. Vamos digitar aqui, www.testnlb.com.br. Só lembrando que eu já associei no meu arquivo Rust que teste www.testnlb.com.br aponta para o endereço IP do cluster, tá? Então quem respondeu? Quem respondeu foi a máquina 100. Então vamos fazer o seguinte. Vamos na máquina 100, que é a máquina server 01, que é essa aqui, e vamos desativar a placa de rede e verificar se o cluster continua funcional. Vamos aqui, Change Adapter Settings, vamos desabilitar. Vamos agora voltar aqui, fechar e vamos teste nlb.com.br. Ele pegou do cache, então acho que vale a pena a gente fechar. Vamos só fechar isso tudo aqui para não termos problemas algum. Vamos abrir o Chrome novamente e vamos botar aqui www.testnlb.com.br. Eu dei um atualizar porque ele estava pegando do próprio cache. Perceba que agora quem respondeu foi a máquina 101 e não a máquina 100. Por quê? Porque a máquina 100, que é essa máquina aqui, ó, a server 01, está com a placa desabilitada. Vamos habilitar ela novamente. Habilitamos. Vamos dar um F5 aqui, que ela vai se comunicar com o cluster e vai para o estado de convergido. Bom, então agora vamos fazer o contrário. Quem respondeu foi a máquina 101. Vamos desabilitar a placa de rede da máquina 101, que é a segunda máquina. Essa é a menor que está aqui, ó. É server 02. Vamos aqui. Abrir a placa de rede. Change Adapter Settings. E vamos desabilitar. Está desabilitada, vamos minimizar. Voltando aqui na máquina 01, vamos ver como é que está o cluster, como é que está esse estado desse cluster. A máquina server 01 já está no estado de convergido. A 2, a segunda,
foi para um estado de inalcançável. Por quê? Porque eu desliguei a placa de rede dela. Vamos então voltar aqui e dar um F5, um Ctrl R aqui para atualizar. Perceba que quem respondeu agora foi a máquina 100 e não a 101. Então, de fato, está ocorrendo um balanceamento e quando uma máquina cai, o teu serviço não fica fora do ar por causa disso. Vamos na máquina 2 novamente e vamos ligar a placa de rede. Enable. Minimizar novamente. Agora vamos na máquina 1 e vamos ver se o cluster vai convergir novamente. Dei um F5 aqui para atualizar e vamos ver que já convergiu. Então, as duas máquinas do cluster agora podem responder. Eu vou abrir aqui, minimizar, eu vou abrir o IE e vou fazer acessar o mesmo site, só para ver quem vai responder, se vai ser a 100 ou se vai ser a 101. Numa situação real, os sites que estariam nas duas máquinas seriam sites iguais, de forma que você nem saberia qual era o servidor que está te respondendo. Vamos botar aqui, teste NLB, quem respondeu aqui foi a 101, e quem estava respondendo aqui era a máquina, só melhorar isso aqui. Então quem respondeu no IE foi a máquina 101 e quem respondeu no Chrome foi a máquina 100, né? Totalmente diferente. Então aí fica provado aí a eficiência de um cluster NLB no uso de servidores web. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula e qualquer dúvida deixe seus comentários aí no vídeo, pode compartilhar com amigos e também me deixa muito feliz quando vocês curtem o vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.